chamo Jefferson Lopes, sou artista educador, tenho 30 anos, sou licenciado em dança pelo Instituto Federal de Brasília, leciono a dança, sou professor, sou coreógrafo e bailarino. Eu transito, além das duas estéticas que eu irei lecionar nessas duas aulas, pelas danças contemporânea, pelo balé clássico, pelo forró, pelo calypso, pela dança do ventre e outras estéticas. Sou estudante nas danças urbanas, na dança Wacken e também no Vogue, que eu irei trazer um pouco mais para vocês nessas duas aulas. Eu irei dividir as aulas. No primeiro momento falarei sobre metodologia, sobre aplicação das modalidades ou da dança em âmbitos distintos. Depois trarei um contexto histórico das modalidades Wacken e Vogue e também farei alguns passos básicos que a gente encontra nessas duas modalidades, certo? Eu não estou focando essas duas aulas em coreografia ou uma passagem pelos movimentos do Wacken e do Vogue que a gente encontra numa academia, por exemplo, de coreografia. Eu trarei para vocês mais especificamente os passos básicos para que depois vocês possam experimentar no corpo de vocês e sair por aí tentando ou se arriscando a dançar, certo? Tá, vamos lá. No quesito da aprendizagem e do ensino da dança, nós sempre, educadores ou professores de dança, temos que nos atentar ao ambiente no qual nós estamos a lecionar. O que significa isso? A dança, ela é aplicada além das escolas municipais, estaduais, nos ambientes escolares, ela também vem em outros lugares como academias e também eventos como entretenimento, Tem um lugar de entretenimento muito forte que a dança transita. O que eu sempre discuto e falo com professores, que estudam metodologia ou que pensam como será aplicada a aula de dança nesses ambientes distintos, nós sempre temos que ver o público no qual nós estamos a aplicar. O público e também o que aquela instituição exige. Por exemplo, nas escolas, a dança tem um olhar mais voltado para a aprendizagem corporal. Nós estudamos, o posicionamento do corpo, as nossas articulações, a flexibilidade e tudo que se diz respeito à consciência corporal. Além de todos esses aspectos na aprendizagem das escolas, no âmbito escolar, nós, além de tudo isso já colocado, trazemos os elementos da dança específicos, os conteúdos, espaço, tempo, equilíbrio, ritmo, processos de memória que a gente usa na coreografia. Então a gente consegue inserir esse aspecto além de ensino de técnica e de coreografia. Nas escolas, o ensino de técnica e de coreografia por meio de uma estética de dança não é o que é mais esperado, não é o foco do conteúdo que eles querem abordar. Então, o que eu faço especificamente? Eu trabalho, por exemplo, com um semestre com uma estética. Essa estética vai ser agora o balé clássico, ou o balé clássico e a dança urbana. Eu gosto de mesclar entre eles, até mesmo porque a gente tem padrões de sociedade que diz que o balé clássico é só para mulher e enfim, tem essa dicotomia de sexos, Tem essa sexualização das modalidades, então eu procuro abraçar o meu público, colocando também as danças urbanas para os meninos se sentirem ali representados de alguma forma. Aí, com o tempo, eu vou passando diversos conteúdos do balé clássico e também de alongamento que eu vou exemplificando para eles, que também são utilizados esses movimentos, tanto além do balé, em modalidades de dança, como jiu-jitsu, para melhorar as articulações e desmistificando essas coisas de que uma modalidade tem que ser para um sexo ou algo do tipo, Tem também, além dessa preocupação com o conteúdo que vai ser selecionado lá, tem esse lugar também de tentar abraçar mais alunos e tentar disseminar a dança de uma forma mais totalitária, no sentido de eu vou aplicar a dança não só para as mulheres ou não só para um público específico. Vamos tentar alcançar mais um público maior. Como que eu faço isso, Quais os caminhos que eu devo percorrer para conseguir uma forma de identificação com todos ali. Isso é um aspecto a ser trabalhado também
não só nas escolas, mas também ali fora, quando você pensa no aspecto educacional na dança, né? Além de todos esses procedimentos das escolas, a gente estuda a metodologia, tem um conteúdo programático que se deve ser percorrido para que alcancemos resultados corporais que se diz respeito à consciência corporal do aluno e aos conteúdos que a dança transita e que é capaz de propiciar ao educando. Nas academias, né, por exemplo, de musculação, ou que tem a dança como um entretenimento, ou também como um ensino-aprendizagem de só técnica, ali a gente está mais focado mesmo em um lugar que vai apresentar só uma estética, né, o que eu digo, uma modalidade de dança, e prosseguir a partir daquilo dos passos básicos até os mais avançados. A gente sempre costuma, né, ter uma divisão de danças, de turmas nesses ambientes, em danças iniciantes, danças intermediárias e danças avançadas, né? Porque tem um ciclo a ser percorrido para que tenha uma aprendizagem. Aí lá usa mais da técnica mesmo, mais de coreografia específica em toda a aula, porque para internalização dos movimentos no corpo, que é um pouco mais diferente dos processos que a gente faz nos ambientes escolares. Porque eu tô falando isso em um ambiente bem mais reduzido, porque tem muito estudo específico nessa área. Nós trazemos já mais para esse olhar da dança nas escolas e na dança nas academias ou institutos que veem ela apenas como entretenimento, um pensamento que vai de encontro com o público que a gente tá e com aquilo que eles esperam da dança naquele ambiente. Então, além dos conteúdos da dança de ensino-aprendizagem que a gente coloca nas escolas e também do ensino de técnica que nós lecionamos em outros lugares que estão fora desse ambiente, a gente pensa na metodologia de como a gente vai aplicar esse conteúdo, essa dança, e também no público que a gente vai levar também. Além de todos esses questionamentos, eu gosto também de estudar um pouco de pensadores, de didática e metodologia, como a gente pode deixar o nosso aluno ou o nosso educando, né, numa posição de mais conforto e de identificação com o conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Eu trago, por exemplo, às vezes em algumas das minhas metodologias, Paulo Freire, que ele utiliza, por exemplo, da identificação com o cotidiano do aluno. Como que eu faço isso, por exemplo, no Wacken? O Wacken hoje, ele é muito presente nas coreografias de K-pop, né? As crianças, os adolescentes, eles já têm esse contato com essa estética, e aí eu trago para minha aula para ter uma identificação. Nossa, eu vi isso, né? Eu já tive contato com isso, professor. Então eles se sentem representados. Por exemplo, a gente pode levar em um ambiente que a gente está lecionando para crianças o TikTok, que, querendo ou não tem tanto um pensamento que a dança exige, é só mais umas poses, né, umas mímicas tipo, corporais. Eu não vejo tanto uma dança pensada ali, mas a gente consegue, a partir daí, colocar alguns elementos de identificação com o próprio aluno. Ele consegue estar mais representado nesse ensino, né, nessa aprendizagem. Isso é o que eu tinha para falar, só um pouquinho dos processos de metodologia, né, e de aprendizagem em âmbitos distintos. A gente consegue se aprofundar muito mais, mas como a gente não tem tanto tempo aqui na aula, eu trouxe só esses questionamentos para provocar um pouco de discernimento em vocês e também de questionamento interno, para que possivelmente, olha, eu me interessei por isso, vou pesquisar para aprofundar mais e também para aprimorar as minhas técnicas, sendo professor e lecionador da dança e dos seus conteúdos. Tá, vamos agora entrar no Wacken, né? O Wacken é considerado uma dança urbana. Ele nasceu ali por meio dos anos 60 e também pelos anos 70. Eu vou utilizar nessa abordagem um artigo científico que foi de um TCC feito por um brasileiro chamado Luiz Henrique Oliveira Gomes. Ele trouxe a abordagem do Wacken especificamente com o sexo masculino gay. Trouxe diversos conteúdos históricos e também ele fala sobre essas origens que eu já estou citando por aqui.
Tá, vem a partir dos anos 60, dos anos 70, com uma roupagem musical do disco e do funk. Essas duas estéticas, né, de música, elas são muito importantes na disseminação da expressão do Wacken, em virtude das suas batidas, que elas são mais fortes, mais acentuadas. E o Wacken, ele tem mais essa característica, né? Ali por volta dos anos 70, em Los Angeles, a gente vem com um pensador e um coreógrafo bailarino, o Lyman Patterson, que ele começou, além de os braços, os membros superiores, inserir os membros também inferiores ali na estética. E aí, com o passar do tempo, com outros coreógrafos e dançantes da modalidade, foi lá nos anos 70 que ela se consolidou a partir de Tyrone Proctor, que é considerado em muitas literaturas, em muitos lugares que a gente estuda, o pai do Wacken. Com isso, o Wacken foi se desenvolvendo, foi sendo disseminado. Ele tem ali as suas origens na comunidade LGBTQIA+, especificamente do homem gay, é uma forma de expressão que eles tinham naquela época. Também em muitas literaturas a gente encontra muito as comunidades negras latinas americanas. Não deixa de ser uma ou outra, eles podem ser tipo um negro, gay, periférico, enfim, né? A gente encontra esse perfil. Com o tempo, o Wacken foi sendo conhecido. Em 1991, né, o Tyrone Proctor, ele recebe um convite para lecionar, para ensinar a estética do Wacken, mas teve muitas resistências em virtude de todos os padrões sociais que a gente se encontra. E foi ali, em 2005, que ele começou mesmo num lugar de dar aula sem tantos empecilhos, e consequentemente o Wacken foi sendo mais disseminado. O Wacken, ele tem uma característica mais forte, né, no que se diz da estética do movimento. Ele percorre mais linhas, tem um pensamento no sentido de onde eu vou e aonde eu estou partindo. O que eu quero dizer com isso? Nesse movimento, eu sei que ele vai chegar lá atrás, e eu já sei do percurso que ele vai caminhar. Então ele começou aqui e veio aqui, fez a volta e voltou. Diferentemente das estéticas de dança contemporânea, que, por exemplo, ela tem mais uma fluidez, né? Por exemplo, tem um caminho para chegar até aqui e o corpo ele pode transitar em outros lugares até chegar onde foi-se determinado. Tem um lugar de movimento como se fosse água, né? Aquela fluidez. O Wacken não percorre muito esse lugar aqui. O Wacken é mais das contrações. O corpo, a musculatura fica contraída, né? Não é aqui nesse lugar, né? Não é o lugar mais fluido. É um lugar mais de expressão corporal com a rigidez. Aí a gente tem essas marcantes que podemos identificar a priori no Wacken, e também a ênfase nos membros superiores, né? A gente costuma muito ver os braços e as mãos atuando no Wacken. Isso não significa que ele se isola, né, dos membros inferiores. A gente usa sim a perna, o tronco, mas o que mais está em evidência são os membros superiores. Eu começarei agora a lecionar para vocês os passos básicos, né, do Wacken que eu consigo identificar para aí a gente começar um pouco a dançar, tudo bem?